Glória a Deus, aleluias. Deus seja louvado nessa noite, Deus seja louvado nessa quarta-feira. Que nós possamos nessa noite receber mais um pouco da palavra de Deus, do conforto dEle, mais um pouco de esperança nesses momentos difíceis, delicados em que nós vivemos. No nosso país, né? Nas nossas casas talvez, mas sabemos que o nosso Deus, Ele tem todo o poder, e que a palavra de Deus, ela nos conforta sempre. Eu costumo dizer que nos momentos difíceis, nos momentos onde nós nos encontramos desanimados, é necessário uma coisa para nós: pegarmos a palavra de Deus, naquele texto que diz que este é o dia que o Senhor fez. Nos dias de desânimo, nos dias de tristeza, nós precisamos nos encher das promessas de Deus. Nós precisamos nos encher daquilo que Deus fala a nosso respeito, a respeito do nosso futuro. Porque é só isso que pode nos encorajar em determinados dias. É essa palavra que nos anima, essa palavra que nos conforta, essa palavra que nos restaura, que traz alegria. Essa palavra, sabe naqueles dias que você fala assim: meu Deus, você tem uma situação muito difícil para resolver, aquilo está te angustiando, aquilo está te colocando medo, mas aí você lembra de algo que está para acontecer, e você sabe que aquilo, aconteça o que acontecer, aquilo vai se realizar. Você fala: meu Deus, você fica feliz. E assim é a palavra de Deus na nossa vida, sabe? Eu quero ler um texto aqui com os irmãos, em Mateus capítulo 14. Nessa segunda passagem que Jesus anda sobre as águas. Na verdade, nessa segunda passagem a respeito do barco, porque são duas passagens diferentes, nós precisamos entender isso. Mateus capítulo 14, verso 22, o texto diz assim: logo em seguida, Jesus insiste com os discípulos para que entrem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir ao seu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou?
Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem ao mar, chegaram a Genezaré. Este é um texto, é uma palavra de tantas as histórias, de tantos os milagres feito por Jesus aqui no Novo Testamento. Ao final deste texto, no livro de João, capítulo 22, bem no final do texto, do livro, diz a palavra de Deus que, se fôssemos contar tudo, e escrever tudo, aquilo que Jesus fez durante o tempo em que esteve na terra, não haveria papel suficiente para tal negócio. E aqui nesse texto, mais uma vez, Jesus deixa de forma clara o tamanho do seu poder, a sua grandeza, e como os seus olhos estão sobre toda parte, e como os seus olhos estão sobre todos os lugares. Esse texto, a qual nós acabamos de ler, ele mostra para nós que Jesus no verso 22, ele fala para os discípulos, ele chama os discípulos para que eles fossem para o outro lado. Mateus capítulo 14, verso 22, Jesus fala assim, logo em seguida Jesus insiste com os discípulos, para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Jesus, ele está dizendo para os discípulos que existe um outro lugar, que ele gostaria que eles estivessem num outro lugar. Aquilo acontece, irmãos, logo depois de Jesus multiplicar os pães e os peixes. Logo após um milagre, logo após uma bênção, logo após uma vitória. Jesus fala para os discípulos que ele gostaria que eles entrassem no barco e partissem para uma outra região. Sabe, Deus, ele não é um Deus parado. Deus é um Deus de conquistas. Deus é um Deus de vitória. Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus que caminha para frente. E aqui Jesus deixa claro para os discípulos que existe uma outra situação, que existe uma outra realidade. E que ele gostaria, ele insiste, diz a Bíblia, insistiu Jesus com os discípulos para que entrassem no barco e fossem para o outro lado. Jesus,
Talvez nesses dias, Ele tem mostrado para você, Ele tem falado para você de forma clara, que o lugar que você está hoje, não é o lugar onde você deveria estar. Talvez a forma que você está hoje não é a forma que você deveria estar. Situações, promessas e realidades na sua vida que talvez já deveriam estar acontecendo. E Jesus está querendo te levar para essas realidades nesses dias. Ele insiste, diz a Bíblia que Ele insiste. Deus, quando Ele tem algo para nós, Ele insiste. Ele insiste, Ele empurra, Ele quer abençoar, Ele quer te levantar. Ele deseja ver o seu crescimento, a sua prosperidade, as suas bênçãos. E Ele insiste nisso. Talvez coisas que você tem sonhado, ideias que você tem tido, sonhos que você tem, que tem aparecido aí no seu espírito nesses dias. Talvez você teve uma visão de um negócio para sua casa, talvez. É Jesus te chamando para uma outra realidade. É Jesus te convidando para o outro lado. É Jesus insistindo com você. É Jesus abençoando você para essa outra realidade. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para nós nesses dias. Ele fala: olha, já está na hora de sairmos daqui e irmos para outra direção, para outro caminho. Por isso, nesse dia, meu irmão, se existe uma situação que você tem pedido a Deus, se talvez Deus pode talvez estar nesses dias confirmando coisas que você tem pedido a Ele. Ele tem te chamado para ir para o outro lado. Ele tem insistido com você para que você vá para o outro lado. Bem logo, eles vivenciaram um milagre. Bem logo, eles experimentaram a multiplicação dos pães e dos peixes. Em seguida, Jesus já queria que eles saíssem daquele lugar, daquele ambiente, e fossem para uma outra direção, para uma outra cidade. Eu tenho certeza que existem realidades na minha vida, que existem realidades na sua vida, onde Jesus tem falado: é hora de irmos para o outro lado, é hora de deixarmos esse ambiente, é hora de deixarmos essa situação aqui, entrarmos no barco e viver outras situações, viver outras promessas.
É hora de irmos para o outro lado. Entre no barco, meu irmão. Entre no barco nesse dia. Entrar no barco significa que você ouviu e entendeu a vontade de Deus para a sua vida. E aceitou o desafio de ir para o outro lado. Entrar no barco significa que você entendeu, que você ouviu a voz de Deus e aceitou o desafio de viver uma nova experiência, de talvez prosperar, de talvez viver os seus sonhos, de talvez viver as promessas, de talvez experimentar a cura. Deus tem falado para você nesses dias, eu creio. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Vamos avançar no ministério. Vamos avançar na família. Vamos para o outro lado, vamos avançar na igreja. Vamos avançar nos negócios. Vamos avançar nos sonhos. Vamos colocar em prática as ideias. Vamos para o outro lado. E o texto continua. Verso 23, parte B. Ao anoitecer, já estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Alta madrugada, muitas das vezes significa 3 horas da manhã. Então presta atenção, o verso 23 fala que ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância. Olha que interessante. Logo que anoiteceu, o barco já estava longe, a uma certa distância. E o que é que estava acontecendo? Fustigado pelas ondas. Quando que Jesus apareceu? Às 3 da manhã. Trazendo para a nossa realidade. Quando que anoitece? Às 18 horas. O barco já estava longe e as ondas já eram muitas. Que horas que Jesus apareceu? Às 3 da manhã. Eles ficaram muitas horas sendo sacudidos pelas ondas. E eles ficaram durante muito tempo pedindo socorro. Eles gritaram por muito tempo. Mas por que eles estavam ali? Por conta própria? Não. Eles foram por quê? Obedecendo a Deus. Obedecendo a Jesus que pediu para que eles fossem para lá. Eu quero te dizer nesse dia, meu querido, não importa por quanto tempo você tem clamado, não importa quantos anos, não importa, meu amigo,
a sua situação hoje, a sua circunstância. Se Jesus te deu uma palavra, se Jesus te deu uma promessa, se Ele te deu um sonho, se Ele abençoou o seu negócio, o seu casamento, a sua vida, não importa, espera em Deus. Não pense que está demorando. Na hora certa, Cristo será o seu consolo, o seu resgate, o seu auxílio. Na hora certa Ele vai vir e acalmar essa tempestade. Imagina comigo, ficar de 18 até as 3 da manhã, passando por essa tempestade. O que eu acho interessante é que ninguém caiu do barco. O que eu acho interessante é que o barco não afundou. O que me chama a atenção nesse texto é que o barco não virou. É o que muitas das vezes acontece conosco. Passamos por situações difíceis. Passamos por situações talvez de enfermidades. Passamos talvez situações financeiras delicadíssimas. Situações que parece que vamos morrer. Situações essas que talvez o ímpio, ele tira a vida dele, ele suicida. Situações onde o ímpio, ele se desespera. Ele abandona tudo. Ele entrega todo o jogo. Mas o nosso barco não vira. O nosso barco não afunda. A água não pode entrar no nosso barco. É isso que é interessante. Nós continuamos nos esforçando. Nós continuamos tendo fé. Nós continuamos clamando. Nós continuamos adorando. Nós continuamos buscando Ele. Porque estamos debaixo de uma palavra, porque estamos debaixo de uma promessa, porque estamos debaixo de um consolo. É por isso que você está de pé há tanto tempo, meu querido. É por isso que mesmo chorando, é porque mesmo sendo difícil, quem te colocou nesse barco está te levando para o outro lado. Quem te colocou nesse barco está te dizendo que a tempestade, que o mar é apenas uma rota para você chegar do outro lado. Quem insistiu com você nessa promessa, nesse sonho, está te falando que a tempestade faz parte, que os ventos fazem parte para o crescimento, para a maturidade. Tudo isso vai passar. Independente, meu amigo, do que esteja acontecendo, da sua realidade hoje, faz parte. Talvez você hoje esteja no meio do mar.
faz parte. É a rota para chegar do outro lado. Fustigado pelas ondas do mar, porque o vento era contra eles. O vento era contra o barco, o vento era contra os discípulos, o vento era contra eles. É uma realidade espiritual, querido, que sempre que você estiver na vontade de Deus, você está contra a vontade do inimigo. E ele vai soprar contra. Mas ele não vai conseguir derrubar o seu barco. Verso 27. Mas Jesus, verso 25. Alta madrugada, 3 horas da manhã, no meio da noite, cansados, sobrecarregados, talvez já todo mundo sem voz. Verso 25, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Não tenham medo. Não tenha medo. Olha a palavra de Deus para nós nesse dia: não tenham medo. Não tenha medo da enfermidade. Não tenha medo do desemprego. Não tenha medo da circunstância. Não tenha medo do vento. Não tenha medo do mar agitado. Não tenha medo do que o mundo tem falado. Não tenha medo das notícias. Não tenham medo. Mas Jesus, imediatamente, coragem. Ele fala: olha, tenham coragem. Duas palavras interessantes: coragem e não tenha medo. Porque sou eu. Disse Pedro: se és tu mesmo. Olha o que Pedro fala: se és tu mesmo, manda-me ir ao seu encontro por sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Chegaram a Genezaré. Em Genezaré, Jesus realiza, como diz o livro de João, que não daria para contar, se fosse para escrever tudo, não teria papel suficiente. Mas em Genezaré, Jesus realiza diversos milagres. É em Genezaré que acontece a segunda multiplicação dos pães. É em Genezaré que aquela mulher cananeia
demonstra tamanha fé. Sabe, as experiências, as dificuldades que você tem vivido hoje, é a rota para que você chegue do outro lado, para experimentar muito mais de Deus, para experimentar muitos mais milagres, para liberar muito mais o seu testemunho, para que vocês possam viver muito mais do sobrenatural de Deus nesse dia. Nessa noite, que você, meu querido, entenda que para chegar do outro lado, o mar é o caminho. E mesmo que o vento sopre forte, entenda que o vento não tem poder para derrubar o seu barco, para afundar ele. E que essa promessa de chegar do outro lado, ela não foi feita por um homem, ela foi feita por Deus. Jesus insistiu com eles, para que eles fossem para o outro lado. Talvez Deus tenha insistido com você, para que você tome algumas atitudes hoje. Talvez Deus tenha insistido com você, para que você entre no barco, para que você se levante nesse dia, para que você assuma algumas responsabilidades, para que você assuma alguns lugares, postura, para que você coloque em prática algumas ideias. Se Ele tem insistido com você, entre logo, meu irmão. Mesmo que o mar seja a rota, entre logo, em nome de Jesus. Coragem e não tenha medo. Como eu falei no início, encha-se das promessas, encha-se daquilo que Deus fala, encha-se da presença, encha-se de versículos, encha-se da presença, encha-se da vida, do Espírito dele. E você vai chegar do outro lado. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora, que está na sua casa, pelos pedidos de oração. Tem algum outro pedido de oração? Nós vamos estar orando pela nossa cidade, pela nossa nação, que tem passado por um momento delicado, por aqueles empresários da nossa igreja, que talvez nesse momento tem seus comércios fechados. Para os irmãos, vamos orar para esses irmãos que estão aí, talvez no mar, que o vento tem soprado forte contra eles. Vamos abençoar essas pessoas, vamos orar por esses pedidos aqui de oração também. Estenda a sua mão aí da sua casa, ou coloque a sua mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te agradecemos pela sua graça, pela sua misericórdia. Pai, nós te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus, Pai, que está conosco na água, no mar. O Senhor é aquele que não permite que o nosso barco afunde. O Senhor é aquele que não permite que o vento
nos tire do barco, nos lançando ao mar. Pai, nós oramos nessa noite, Deus, pela nossa nação, Pai, pela nossa cidade, pedindo ao Senhor, Pai, que abençoe, ó Deus, cada cidadão, Pai, desde o mais novo, das crianças até aqueles mais de idades, pessoas, Deus, que têm perdido parentes, pessoas que têm parentes, amigos, Deus, nos hospitais. Pai, nós abençoamos, ó Deus, a nossa nação, abençoamos, Deus, a saúde dessas pessoas, Pai. Pai, abençoe, Deus, os nossos governantes, os nossos médicos, empresários, que a sua graça, que a sua misericórdia, Pai, seja sobre o nosso país, sobre a nossa cidade. Que o Senhor, Pai, venha fazer a sua vontade. Ó Pai, talvez estejamos, ó Deus, como um todo, vivendo uma situação do mar, onde o vento tem soprado contra, Deus. Mas nós cremos, Deus, na sua palavra, na sua promessa. Sabemos, Deus, que estamos debaixo da sua proteção, que o Senhor é o nosso guarda, que o Senhor não dorme. Por isso, Deus, abençoamos, Deus, cada irmão, Pai, dessa igreja aqui, aqueles, Deus, empresários que estão com as suas portas fechadas, aqueles irmãos, ó Pai, que foram, Deus, talvez diagnosticados com essa doença, ou com outras. Pai, nós ministramos cura, nós abençoamos cada irmão aqui, pedimos ao Senhor que fortaleça eles, que abençoe, que derrame graça. Abençoamos, Deus, os pedidos aqui de oração, pedindo ao Senhor que abra portas, que cure enfermidades, que derrame, Deus, o seu poder, Pai, que traga de volta aqueles que estão afastados dos seus caminhos, que restaure aqueles que estão frios espiritualmente, Deus, aqueles que estão afastados, volte para a sua casa. Senhor Deus, abençoamos cada um desses pedidos aqui, e Deus, ministramos, Deus, a sua glória, Deus, nesse lugar, ministramos, Deus, a sua vontade neste lugar, Pai, e te agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor é aquele que acalma a nossa tempestade. Sabemos, Deus, que o Senhor é aquele, Deus, que cumpre a promessa de nos levar para o outro lado. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Amém, Deus.